Fala, meus amigos concurseiros e concurseiras. Pessoal, a gente vai dar início aqui uma aula para a Guarda Municipal de Coreaú. Você que vai prestar esse concurso da Guarda Municipal de Coreaú, que vai ocorrer no próximo domingo, dia 27 de julho. A gente vai estar dando uma olhada nos aspectos históricos e a história do município entre si, não é isso? A gente vai iniciar nossa aula que vai ser bastante proveitosa. Assista até o fim, inscreva no nosso canal para ficar sempre por dentro das aulas de guardas municipais que a gente está sempre gravando aqui, guardas municipais do estado do Ceará. A gente vai estar dando início à nossa aulazinha aqui. No primeiro bloco, a gente vai estudar sobre a história de Coreaú, as origens, o processo e muito mais. O município de Coreaú, o município de Coreaú está localizado na região norte do Ceará. Possui uma rica história que se entrelaça com o desenvolvimento do estado. Suas origens remontam a um período anterior à sua emancipação política, marcando pela formação de povoados e crescimentos de atividades econômicas. Os primeiros tempos e formação do povo de Coreaú. A história de Coreaú está eminentemente ligada à Serra da Meruoca, que fica logo próximo, lá de Coreaú, que serviu de refúgio e local de moradia para os primeiros habitantes da região, incluindo povos indígenas. A chegada dos colonizadores portugueses e a expansão da pecuária no Ceará, a partir do século XVII, foram cruciais para a formação dos primeiros núcleos populacionais. O desenvolvimento da cidade de Coreaú foi com a chegada dos portugueses, dos colonizadores, que adentraram o Ceará e foram se formando cidades, é, foram expandindo o território cearense, que antigamente só tinha índio nessa época, né? O território que hoje compreende Coreaú era inicialmente parte de grandes latifúndios dedicados à criação de gado. O Riacho Coreaú, que é chamado Rio Coreaú, que dá nome ao município, foi um fator denominante para a fixação de pessoas atraída para a disponibilidade de água. Aos poucos, um pequeno aglomerado de casas começou a se formar, dando origem ao que seria o futuro povoado e hoje uma cidade. Que antigamente a população passava por muitas secas e aqueles povos que ia se chegando no Ceará, que no caso os portugueses, eles procuravam sempre local próximo de rios para não sofrer tanto com a seca. Ali ter água para os animais. Esse próximo bloco a gente vai ver sobre a história do Coreaú no processo, origem e processo, né? O município de Coreaú é localizado na região norte, possui uma rica história que entrelaçada ao desenvolvimento do estado. Sua origem remota a um período anterior à sua emancipação política, marcado pela formação de povoado e crescimento de atividade econômica. A história de Coreaú nas suas origens ao processo. O município de Coreaú é localizado na região norte do Ceará, que foi abordado, é o mesmo da anterior. Desenvolvimento e elevação de vila. O crescimento do povoado de Coreaú foi gradual, impulsionado pela agricultura de subsistência, pelo comércio incipiente, construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Piedade, que hoje é a atual padroeira do município, lá no século XVIII. Foi um marco importante, consolidando a identidade religiosa e social da comunidade, servindo como centro de agregação. Isso aqui poderia ser uma questão de prova, pessoal, sobre a padroeira do município. Lembre-se, Nossa Senhora da Piedade. Em 1874, o povoado alcançou um estágio de desenvolvimento suficiente para ser elevado à categoria de vila, recebendo o nome de Vila da Piedade. Isso lá nos meados de 1874, muito tempo atrás. Essa elevação foi um reconhecimento oficial
do seu crescimento e sua importância regional, concedendo-lhe maior autonomia administrativa. A instalação de Vila da Piedade marcou um período de maior organização e infraestrutura, com a criação de um órgão público de serviço básico. Primeiros tempos de formação, isso aqui a gente já viu. O território que hoje compreende o Coreaú era inicialmente parte de grande latifúndio dedicado à criação de gado. Hoje a gente já viu também, eu acabei repetindo esse conteúdo. Datas importantes, isso aqui é muito importante, essas datas. Ficar ligado, questão dos distritos, na prova da GCM de Tianguá, cobrou uma questão sobre os municípios, sobre o distrito, aliás, sobre o distrito. Então, é bom ficar ligado nessa questão do distrito. A banca era a mesma, Consupan. Aqui fala que 1870 a elevação de categoria de vila com o nome Vila da Piedade. A gente já viu anterior, Vila da Piedade. Essa data é frequentemente considerada aniversário do município. Em 1890, a Vila da Piedade é elevada à categoria de município, passando a ser chamada de Coreaú. Esse marco é importante emancipação política. Lá em 1884, teve a criação do distrito de Araquém. Depois a gente vai abordar todos os distritos da cidade de Coreaú para vocês. Todos. Criação do distrito também de Ubaúna foi lá em 1935. Em 1962, criação do distrito de Aroeiras. Sua população e demografia, de acordo com o censo do IBGE de 2022, o município de Coreaú registrou uma população de 20.953 habitantes. 20.953 habitantes, densidade demográfica de 27 habitantes por quilômetro quadrado. Embora não haja um censo mais recente, algumas estimativas podem indicar o crescimento populacional. Para o ano de 2024, o IBGE projeta a população em 21.438 mil habitantes para a cidade de Coreaú. O distrito, agora chegando aqui a parte importante. Distrito de Coreaú. São 5 distritos, contando com a sede. Cuidado, a questão vem sempre contando com a sede, como se fosse um distrito. Coreaú, sede, onde se localiza a área urbana principal do município. Araquém, distrito importante, foi criado em 1884. Aroeiras, Aroeiras que foi criado em 1962. O Canto, um dos distritos do município. E Ubaúna, que foi criado em 1935. Coreaú é um município localizado no estado do Ceará, cujo gentílico é coreauense. A cidade comemora seu aniversário em 24 de setembro. Atualmente o prefeito de Coreaú é o José Edésio Vaz de Souza, que lidera a administração municipal. Coreaú é um município cearense com área territorial de 750 quilômetros quadrados, classificando como centro local na hierarquia urbana de 2018. O município faz parte do arranjo populacional de Sobral, capital regional, evidenciando sua integração regional e influência econômica na área. Coreaú está inserido na região intermediária de Sobral, já foi dito, na região intermediária de Sobral conforme a classificação em 2021. Além disso, pertence à mesorregião noroeste cearense, a microrregião de Coreaú, reforçando sua conexão dinâmica regional do noroeste do estado do Ceará. Coreaú está localizada a 284 quilômetros de Fortaleza, a nossa capital cearense, com um tempo estimado a viagem de 3 horas e 22 minutos. O município faz divisa com o município de Alcântara, com Frecheirinha, com Moraújo, com a cidade de Mucambo, com a cidade de Sobral, Tianguá, Ubajara, reforçando sua posição estratégica na região.
Então, o município de Coraú, ele faz divisão aí com 7 outros municípios, com Alcântara, Freixeirinha, Moraújo, Mucambo, Sobral, Tianguá e Ubajara. O clima de Coraú ele é predominantemente tropical, quente e semiárido, com variações que incluem tropical quente, semiárido brando. Isso aqui também é questão de prova. Lá na Guarda Municipal de Coraú, cobrou, aliás, de Tianguá, perdão, cobrou a questão dos climas. Tá, fica muito ligado. O clima de Coral ele é predominantemente tropical, quente e semiárido, com variações, que no caso é os períodos de inverno, com variações que inclui tropical quente, semiárido brando e tropical quente subúmido. Diferencia uma diversidade de clima que influencia na temperatura e a umidade no longo do ano. A precipitação média em 2023 foi de 921 milímetros, indicativo de distribuição de chuva na região, no caso no período invernoso. O município de Coral ele possui um relevo densificado que abrange o planalto da Ibiapaba, além de áreas de serra seca, úmidas e sertões, caracterizando uma paisagem variada de mistura de altitude, formas de terreno. Localizado em uma altitude de 73 metros, no caso do nível do mar, o município de Coral está situado nas coordenadas, então e não tem tanta necessidade, só questão de mais conhecimento. O município de Coral ele apresenta uma diversidade de tipos de solo, com destaque para solo litórico, caracterizado com pouca profundidade e presença de material rochoso, e solo vermelho amarelo, que distingue-se a variação de cores, boa fertilidade, áreas específicas. Esse tipo de solo influencia diretamente a atividade agrícola, no uso das terras na região, caso para as plantações. O município de Coraú está inserido na bacia hidrográfica do rio Coraú, localizada no noroeste. Passa bem ao lado da cidade de Coraú, esse rio. Essa bacia abrange uma área drenada aproximadamente de 10.633 km², correspondendo a cerca de 7% do território cearense, composta por 24 municípios, incluindo Coreaú, que passa bem ao lado. Possui uma extensão de cerca de 167 km, nascendo-se na influência do rio Jotobá, Caiçara, ao pé da serra da Ibiapaba, desaguando no oceano. O caso começa na Serra da Ibiapaba e corta um monte de cidade, passa do lado de Coreaú, Granja, Moraújo, Freixeirinha, enfim, e deságua no Oceano Atlântico. O município de Coreaú está inserido no bioma de Caatinga. Questãozinha de prova, qual bioma considerado Caatinga, né? Caracterizando sua vegetação amplamente clima semiárido. Não faz parte do sistema costeiro marinho. Sua área urbana urbanizada em 2019 era 3,12 km². O salário médio mensal dos trabalhadores formais do município de Coraú, em 2022, conforme a pesquisa, foi de R$ 1.600, o salário mínimo, indicando uma média salarial. Isso é a média salarial, relativamente modesta. O município registrou um total de 1.569 pessoas formalmente ocupadas. No caso, formalmente ocupado, carteira assinada, representando 7,49% da população. Coreia conta com 9.780 domicílios, conforme o Censo Demográfico de 2022, distribuindo entre áreas urbanas e rurais. Setor saneamento, 10.488 habitantes têm acesso ao serviço de água urbana, enquanto 3.207 são atendidas por rede de esgoto. Na zona rural, 5.049 habitantes possuem acesso de abastecimento de água. Em relação à conectividade, o município possui 10.052 acessos de baixa larga fixa,
foi uma pesquisa em 2023, garantindo uma boa coberta de internet. Questão aqui da internet. 10.052 acesso à banda larga, no caso, acesso à internet. Garantindo uma boa cobertura de internet, reforçando pela integração do cinturão digital, que amplia o acesso à qualidade da conexão para a população. Passar um pouco de água aqui. O município de Coraú ele possui 9 vereadores atualmente. 9 vereadores, que representa 5 distritos de Coraú. No caso, Araquém, Aroeiras, Canto, Coraú, que é a sede, e Ubaúna. Em 2022, conforme o ranking, ele avalia a governança municipal no município com até 20 mil habitantes. Coraú ocupa a 34ª posição entre os 60 municípios. Coraú é um centro local de baixa influência econômica do município vizinho, situando próximo à cidade de Sobral, São Princesa do Norte. Sua economia é fortemente dependente da administração pública, que representa 50% ali do produto interno bruto, no caso o PIB. O serviço ele aparece em segundo lugar. Serviço. A administração pública está em primeiro lugar. No caso, os empregos que vêm da prefeitura, enfim, do poder executivo ali. E em segundo lugar, tá agropecuária. Eu não falei agricultura, agropecuária. 12%. A administração pública representa metade do produto interno bruto, no caso da economia da cidade, 50%, enquanto o agropecuária 12%. E as indústrias ficando em terceiro lugar, com apenas 4,5% da renda da cidade. Essa distribuição evidencia uma economia com pouca diversificação produtiva, uma fonte de dependência de setor público. O PIB total do Coreú é aproximadamente 225 milhões, resultando um PIB de per capita de 9 milhões, 9.643. No primeiro trimestre de 2025, o Coreú registrou um saldo positivo de 26 novos empregos formais, emprego este de carteira assinada, com 63%, 63 admissão, aliás, 9%, e 37 desligamento. Esse resultado significativamente superior ao desempenho do mesmo período do ano anterior. No caso, teve um saldo positivo de 26 novos empregos formais. Nos aspectos históricos, o Coreú, a história do Coreú é remota ao início do século XVIII, quando a região começou a ser povoada. Um dos mais antigos povoadores foi o Tenente Coronel Manuel Dias de Carvalho. Ele recebeu em 1705 terras por meio da Sesmaria, que no caso era divisão de terra naquela época. Os donatários, que no caso eram os ricos, ele distribuía essas terras e eram doadas por donatários. Todas as situações das mais férteis riachos do Coreú, assim grafado no registro da época. A localização privilegiada dessa terra permitiu desenvolvimento agrícola, proporcionando fartura, bonança aos fazendeiros. O fazendeiro que ali criava seu gado. Antigamente tinha muito cultivo da cana-de-açúcar. Então o rio era muito propício para isso. Tanto na alimentação para o gado, ter uma terra mais fértil ali, às margens do rio Coreú, como para questão de água também, para ser usada nas plantações e muito mais. O nome de Coreú tem a origem indígena. Coreú era tomada por índios, sendo a palavra composta por Coria, significado o viveiro, ou selva dos Curias, pequeno pato de água doce.
Essa denominação faz referência à fauna da região, um ambiente natural e propício à vida aquática. Inicialmente, o local onde hoje se encontra Coreaú, onde hoje se encontra a cidade de Coreaú, era conhecido como Várzea Grande. Algo próximo ali de Coreaú tem um local, se não me engano, um povoado, não é distrito, é um povoado. Não sei se faz parte de Coreaú, não tenho esse conhecimento, mas que é chamado Várzea Grande. Posteriormente passou a ser chamado de Palma, nome que carrega um interessante lenda. Conta-se que havia uma família de negros que produzia broas de goma em formato de palmas, muito apreciada na região. A fama das broas era tão grande que as pessoas costumavam dizer: "Eu vou para as Palmas", que se referiu ao local. Então, Coral ficou conhecido e devido a essa fabricação de broas, e logo mais ficou sendo chamado a cidade de Palma. Criação do distrito e dos distritos, né? A elevação de categoria de vila, aliás, do distrito, que era Coreú, não era nem cidade. Foi, foi levado à categoria de vila em 1867. O distrito de Palma, que naquela época era um distrito anteriormente conhecido como povoado de Várzea Grande, foi criado pela lei provincial lá em 1870. Palma foi elevada à categoria de vila pela lei estadual. Desmembrado de Granja, que o município de Coraú ele fazia parte de Granja, ele era um distrito de Granja. Era chamado de Várzea Grande e logo mais ficou sendo chamado de Palma. A sede foi estabelecida no atual distrito de Palma, ex-Várzea Grande, deixou de ser distrito e se formou uma sede. A sede distrito de Palma. A expansão e alteração administrativa lá em 1904, a criação do distrito de Trapiá, anexado ao município de Palma, Palma, Coreaú, né, que hoje é atual Coreaú, Trapiá, que hoje é o distrito de Ubaúna. Em divisão administrativa, o município de Palma conta com 3 distritos nessa época, né? Palmas, que no caso é a sede, que hoje é Coreaú, Santo Antônio e Trapiá, que hoje é Ubaúna, distrito de Ubaúna que pertence a Coreaú. O município de Palma configura 4 distritos. É isso nessa data. Em 1911 ele tinha 3 distritos. 1911, 3 distritos: Palmas, Santo Antônio e Trapiá. 1920, o município de Palma configura com 4 distritos, ó, aumentando, crescendo. Palmas e já acrescentou aqui Frecheirinha, que tinha Flecheirinha, Santo Antônio e Trapiá, que hoje é a atual cidade de Frecheirinha. Hoje é a atual cidade de Frecheirinha. A extinção da vila e anexação à Granja. 1920, pela lei, a, a vila de Palma foi extinta, o seu território anexado ao município de Granja novamente. Voltou a ser município de Granja novamente. Palma foi novamente elevada à categoria de município desmembrado de Granja, lá em 1921. Ele desmembrou de Granja e se tornou município. Nova extinção e reorganização do território. 1931. Extingue-se a vila de Palma novamente, anexando seu território ao município de Granja novamente. Vai e volta doido, como um distrito. Em 1933, a divisão administrativa, o distrito de Palma passa a pertencer ao município de Massapê, já mudou para outro, deixando a fazer parte de Granja. É conhecido como município em 1935, município de Palma, que hoje atual Coreaú, foi novamente elevado à categoria de município. Vai para município, volta para Granja, se torna distrito, depois passa para Massapê. Do Massapê volta de novo a se tornar categoria de município. Desmembrando-se de Massapê. Nessa época, a última vez, estava sendo um distrito de Massapê. Logo depois foi desmembrado, se tornando município.
em 1935, 1935, a sede foi estabelecida no atual distrito de Palmas. O município foi construído por 4 distritos. Novamente, Palmas, que no caso sede que essa que hoje é a cidade de Coraú, era chamada de Palma. Flecheirinha, ex-Flecheiro, que no caso é a atual cidade de Flecheirinha hoje. Santo Antônio e Trapiá, que hoje é atual distrito de Ubaúna, pertencente a Coreú. Tá lá em 1936 a 1937, o município era construído por 4 distritos, novamente. São os mesmos que a gente citou agora lá em cima. Palmas, no caso sede, Frecheirinha, Santo Antônio e Trapiá. Mudança de nome distrito, 1938. Distrito de Santo Antônio passou a ser chamado Araquém, hoje atual distrito de Araquém, pertencente a Coreú. Distrito de Trapiá passou a ser chamado Ubaúna, hoje atual Ubaúna. A divisão territorial refletida as mudanças como novos nomes: Palmas, Araquém, ex-Santo Antônio, Fleixeira e Ubaúna, que Fleixeirinha não tinha sido desmembrada para se tornar cidade ainda, lá em 1946, 43, aliás, perdão. Alteração do nome Coreaú, saiu de Palma, passando a ser chamado de Coreaú. Em 1943, o município de Palma passou a ser chamado Coreaú. Divisão administrativa. O município de Coreaú era construído ainda por 4 distritos, ainda nessa época de 1950. 1950, 4 distritos. E já lá em 1951, o distrito de Fleixeirinha foi desmembrado e levado à categoria de município, hoje atual município de Frecheirinha, criando também o distrito de Moraújo, que foi anexado ao município de Coraú, que hoje é a atual cidade de Moraú, já foi desmembrado, hoje é uma cidade. O município de Coraú passou a ser construído novamente por 4 distritos, só que saiu Frecheirinha e entrou Moraújo. Coraú, que no caso é a sede e atual cidade, sempre conta como distrito essa sede. Araquém, Moraújo e Ubaúna. Nova criação do município em 1957. O distrito de Moraújo foi desmembrado e elevado à categoria de município. Caso o distrito, que na época era distrito de Moraújo, foi desmembrado e foi elevado à categoria de município, que hoje é atual município de Moraújo. Divisão territorial, o município de Coreaú passou a ter 3 distritos. Coreaú, Araquém e Ubaúna, somente 3, enfim, sempre com 4 distritos, mas se tornando apenas, em 1960, um de 3. Coreaú, que é a sede, Araquém e Ubaúna, somente. O distrito de Ubaúna foi desmembrado e elevado à categoria de município. Isso eu não sabia, informação nova para mim. Que em 1963 a Ubaúna, que é um distrito, foi desmembrado e elevado à categoria de município. E pelo mesmo decreto foi criado o distrito de Aroeiras, anexado ao município de Coreaú. Aqui em cima perceba que tinha só Araquém, não tinha Aroeiras ainda, não tinha sido criado Aroeiras ainda. Aí aqui foi em 1962, já foi criado Aroeiras, anexando ao município de Coreaú. Lá em 1963, o município de Coreaú passou a ser constituído por 3 distritos, aliás. Coreaú, que é a sede, Araquém e Aroeiras. E o Ubaúna tinha se desmembrado e se tornado município. A atual situação em 2005, o município de Coreaú pertence a 4 distritos: Coreaú, Araquém, Aroeiras e Ubaúna. Ubaúna voltou a ser distrito de Coreaú. O nome Palma foi alterado pelo decreto lá em 1943. Padroeira e festividades religiosas no Coreaú tem como padroeira Nossa Senhora Piedade. Nossa Senhora Piedade, cujas festas celebradas anualmente com grande devoção. Mês, lembra? Setembro, 24 de setembro.
Reunidos moradores, visitantes, celebração religiosa, comemorações incluem missas, procissão, apresentações culturais que reforçam o senso de identidade e fé da população. Principais eventos cívicos, Nossa Senhora da Piedade, aqui a data aqui é 15 de setembro, 24 de setembro, perdão, 15 de setembro. Santo Antônio Padroeiro, distrito de Araquém, aqui alguns principais eventos religiosos da cidade. Santo Antônio Padroeiro de Araquém, um dos distritos de Coreú, festa religiosa, de 3 a 13 de junho, Santo Antônio. Nossa Senhora da Santana, festa religiosa realizada 16 a 26 de julho. E festa do município, comemoração, aniversário de Coreú, realizado em 24 de setembro. Eu só misturei aqui a festa da Padroeira com o aniversário do município. O aniversário do município é 24 de setembro e a festa da Padroeira é 15 de setembro. O Rio Coreú, um dos maiores atrativos naturais da cidade, conhecido por sua beleza cinética, águas cristalinas. O rio é essencial para a irrigação agrícola, era muito usado pelos portugueses, pelos pessoal que eram os cultivadores da cana-de-açúcar, no século XVIII. Abastecimento de água para os animais, mas também destaca-se como um ponto de lazer e tranquilidade. Muitos buscam suas mais para momento de descanso para desfrutar da natureza ao redor. Os principais símbolos do Coreú são a bandeira, o brasão, a arma, o hino, seu padroeiro. Cada um desses símbolos carrega um significado profundo, refletindo raízes culturais, históricas e geográficas da cidade. A bandeira de Coreú, lá num concurso da GCM de São Benedito, cobrou uma questão sobre a bandeira do município, questão da Consupan. A Consupan, que foi a organizadora desse concurso da GCM de São Benedito, e cobrou uma questão sobre a bandeira do município. Fica muito ligado aí. A bandeira do município de Coral foi projetada com elementos que representa a história, a cultura e as riquezas naturais do município. Ela é composta por cores, simboliza a paz, a coragem, a generosidade e riqueza. Seu formato de exposição faz referência a diversos aspectos da trajetória do município. E o brasão de armas de Coreú tem como desenho esquarteletado, incluindo elementos do rio Coreú, representando a importância da água para o município, e também figura simbólica relacionada à pecuária e à agricultura. Atividades históricas da região, além disso, o brasão conta com imagens indígenas, local onde era habitado por índios, até que o nome do município que é Coreú é um nome indígena. Outras representações que faz alusão ao primeiro habitante da região. Esse é a bandeira, essa é a bandeira do município de Coreú. E esse é o brasão, que tem uma figura de aparenta muito ser um animal, cabeça de um animal, que é a famosa carnaúba, né? E aqui um pássaro, o rio, as margens do rio. E uma data aqui. Não sei o que referência a essa data. O padroeiro de Coreú, no caso, a padroeira de Coreú é a Nossa Senhora Piedade. Festa religiosa celebrada anualmente em 15 de setembro de todo ano. Ela é a figura central para os habitantes do município, representando fé, proteção e união. Então, pessoal, finalizando aqui mais uma videoaula. História, os aspectos históricos do município de Coreú. Você que vai prestar aí a guarda municipal de Coreú no próximo domingo. Eu desejar uma boa sorte, uma boa prova a todos.
que você tenha um bom desempenho nessa prova, que vai dar tudo certo. Você que estudou, você que se dedicou, sua vez vai chegar. Então, quero agradecer a presença de todos aqui. Se inscrevam no canal, que em breve a gente vai estar gravando outra aula com questão sobre o estatuto da GCM.